Olá, amigo internauta, grande abraço, estamos de volta. Conversas com Dilmar Rodrigues aqui no portal Via Pública, sempre com um bate-papo, uma conversa de interesse da nossa comunidade de toda a região. Se você quiser assistir aos nossos outros programas, vai lá no portal Via Pública, vem aqui no portal Via Pública, no ícone TVia, todos os nossos programas e também os vídeos que estão aí arquivados para você saber e ter maiores informações, recordar algumas informações importantes. O nosso Conversas com o Dilmar Rodrigues sempre trazendo um bate-papo mais prolongado, uma conversa sobre assuntos de interesse da nossa comunidade. Aqui do meu lado, soldado Busque, que trabalha efetivamente aqui em Curitibanos, dentre outras ações, mas principalmente na questão de trânsito. E o trânsito em Curitibanos vai ser o nosso tema de hoje. Aliás, vai ser o tema de nossos dois programas. Este primeiro e vai ter um segundo programa que nós vamos estar abordando esse tema trânsito, os nossos cuidados, os nossos deslizes, né? O quanto nós melhoramos. Eu sei que houve melhoras, eu já tive essa informação aqui com o soldado Busque. Soldado, obrigado pela presença, por gentilmente aceitar o nosso convite. Agradeço a todos que estão assistindo, os internautas que acompanham Via Pública. Pode ter certeza, Dilmar, estou muito feliz hoje com o convite, podendo falar sobre um assunto que eu gosto, que eu trabalho no dia a dia, que é o trânsito, principalmente relacionado à cidade de Curitibanos hoje. Espero, talvez, trazer informações úteis para todos os curitibanenses e internautas que venham assistir o programa do Via Pública. Muito bem. Eu começaria perguntando para você, Busque, que você falasse da evolução. Nós vamos falar sobre os nossos pecados enquanto motoristas e pedestres, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a evolução da melhoria da qualidade de trânsito, da melhoria da própria ação do motorista em Curitibanos. Houve essa melhoria? A Polícia Militar tem esses dados que podem dizer o quanto nos últimos anos nós melhoramos em que foi reduzido o número de acidentes, vítimas e tudo mais? Nós podemos fazer uma análise pensando em 2011, que é o ano que eu inicio meus trabalhos aqui na cidade de Curitibanos, observando que 2011 a 2016 nós tivemos mudanças no sentido das vias da cidade de Curitibanos. Tivemos também a implantação de inúmeras passagens de pedestre elevadas na cidade. O trabalho tem se realizado um trabalho bem interessante educativo, lúdico com as crianças, que é já pensando um futuro para o nosso trânsito. Tem se realizado inúmeras fiscalizações de trânsito, de abordagem de veículos e também de visualização de locais, o que tem que ser feito uma mudança ou não no trânsito. E nesse contexto, há uma melhoria. Tem se observado uma diminuição no quadro dos acidentes. Infelizmente, no ano de 2016, nós tivemos um acidente fatal no município de Curitibanos, que uma pessoa veio a óbito. Mas no contexto, comparando as lesões corporais que os motoristas sofrem nos acidentes, há uma diminuição grande, há uma grande diminuição de 20% a menos nos acidentes de trânsito. Nesse período, nós estamos falando de 2011, especificamente o período em que você tem trabalhado efetivamente na questão trânsito aqui em Curitibanos, junto com a Polícia Militar, ou com a Polícia Militar, já que você trabalha com a Polícia Militar, pela Polícia Militar. Então houve essa diminuição. Quais são os nossos pecados enquanto motoristas? Quais são as nossas... Eu gostei de uma conversa que nós tivemos já, Busque, que existe 3 ou 4 fatores que você enumerava com relação à negligência, à imprudência. Gostaria que você falasse aonde nós estamos errando mais com relação ao trânsito ou não estamos tão atentos. Sim. Eu vou mencionar sobre o acidente em si, né? O acidente, se nós pensarmos no acidente de trânsito hoje, tem 3 principais situações que influenciam no acidente, que é a negligência, a imprudência e a imperícia. Pois bem, a imperícia é quando o motorista ainda não tem o domínio total sobre o veículo e passa a conduzi-lo em via pública. Nós devemos ter um total domínio sobre o veículo que nós dirigimos. Nós passamos por um processo de habilitação que vem desde o CFC, que é o Centro de Formação de Condutores, que é a nossa autoescola, que é um primeiro passo, e posteriormente uma adaptação com o trânsito já como habilitados. Nós temos que nos adaptar ao trânsito, conhecer nossas vias, agir com uma cautela, até nós já temos uma confiança um pouco maior e cuidado com essa confiança, que essa confiança
ela também leva muitas vezes os motoristas a sofrerem acidentes, por já acharem que deixam de lado certos cuidados, certo? Acham que tem aquele controle, quando na realidade não o tem. Então nós não devemos achar, nós devemos ter o controle total sobre o veículo e respeitar as normas de circulação, porque elas são utilizadas para evitar acidentes de trânsito. Ou seja, o objetivo do nosso trânsito, pensando a Lei 9.503, que é o nosso CTB, é preservar as vidas, certo? É preservar vidas. Esse é o objetivo do Código de Trânsito Brasileiro. Ou seja, quando o Conselho Municipal de Trânsito, pensando em curitibanos, ele vem a transformar uma via em preferencial e outra sendo obrigatória a parada, quando se coloca uma placa de pare, é para o condutor pare, porque ali ele tem que respeitar a preferencial, pois se ele não respeitar, a possibilidade de um acidente. Certo? Então, assim, se nós pensarmos também os bairros, que muitos me questionam quando eu converso com eles, o bairro, às vezes, falta uma placa. Nós vamos até o local e verificamos que, às vezes, a falta dessa placa foi porque ela foi furtada. Havia a placa ali, o município colocou a placa de pare e ela foi furtada, é lógico. Essas são pessoas que agem na exceção da regra, né? Certo. Mas nesse cruzamento que não há a placa de pare, que não possui a placa da preferencial, o motorista tem que parar. Todo cruzamento não sinalizado, todos devem parar e posteriormente seguir. Ou seja, após parar, observa-se quem está à direita e este terá preferência sobre os demais. Pois bem, sobre a imperícia, então Isso, o primeiro ponto que você falou. O primeiro ponto, que é o de grande influência nos acidentes de trânsito, nós temos a imprudência. O que é a imprudência? A imprudência, no meu ponto de vista, é quando a pessoa vê a placa, ela diz 60 km por hora. Mesmo assim, ela deixa de lado aquele aviso e passa a dirigir naquele local a 100 km por hora. Não é uma imprudência? Certo, é uma imprudência, uma imprudência. Perfeito. A negligência, nós podemos visualizar quando o motorista olha o veículo e olha o pneu liso, totalmente liso, e mesmo assim ele coloca para circular em via pública. Ele está negligenciando algo, ele está negligenciando o equipamento obrigatório do veículo, que está em mau estado de conservação, e coloca, mesmo assim, esse veículo para circular nas nossas vias. E quando ele se depara com uma situação que ele tem que usar o veículo, que ele tem que frear, aquele veículo muitas vezes chega a deslizar na via, ou mesmo sofrer um acidente. Certo. Devido a um pneu liso. Devido a um pneu liso. Exato. Então, são esses três pontos, então, aqui: a imperícia, a imprudência e a negligência. Exato. Elas afetam se não todos, a grande maioria dos acidentes de trânsito são afetados por esses três fatores. Pode ser causado por um desses fatores, como pelo conjunto, pelos três fatores, inclusive, pode ser causado. Também falando um pouco sobre fiscalização, um assunto que muito é questionado, que muitas pessoas me perguntam nas ruas quando eu converso com elas, ou que vão até o setor de trânsito da Polícia Militar, todos estão convidados. O Coronel Araújo sempre frisa que todos estão convidados a ir até o setor de trânsito, vão ser muito bem recebidos na Polícia Militar. O Coronel Araújo é o nosso comandante aqui na cidade de Curitibanos. As pessoas me perguntam sobre as pessoas que dirigem sob influência de álcool, ou seja, que tomam bebida alcoólica e vêm a dirigir na via. Pois bem, a Polícia Militar realiza inúmeras fiscalizações acerca desses motoristas em finais de noite, mas o objetivo principal é preservar a vida desses motoristas, a vida deles e de terceiros que utilizam o trânsito. É impedir que ele continue dirigindo sob influência de álcool e venha sofrer um acidente, como nós já temos na história de curitibanos, inúmeros acidentes que aconteceram devido ao motorista estar sob influência de álcool em acidentes graves. Não cabe aqui nós enumerar eles. Mas, então, a fiscalização ela acontece, mas também existe de contrapartida que os motoristas venham a respeitar também. Que não deve ser só pelo medo de ser pego, de receber uma multa, que hoje, por enquanto, que no mês de novembro irá ter a mudança, mas por enquanto é 1.915,40 centavos o valor de uma autuação que vira multa de embriaguez, que é dirigir sob influência de álcool, e não seja só pelo medo dessa multa, assim também como a possibilidade de responder por crime de trânsito, previsto no artigo 306 do CTB, que a pena vai até 3 anos, então, no caso. Então, ele pode responder pelo crime e pela infração. Então, não seja por esse medo, e sim pela consciência de estar errado. Eu estou errado. E a possibilidade de sofrer um acidente. Imagina só, o condutor sob influência de álcool que vem a vitimar uma família que viajava, que passava por aquela rua naquele momento. O mais
eu diria assim, aquele mais realista ou aquele mais, me foge até a palavra de dizer, aquele mais firme nas suas posições, ele diria o seguinte, acho que o Busque, o soldado Busque fez assim uma análise muito interessante, mas temos que dizer, ó, se o camarada quer se matar, que ele se mate, mas não mate o outro. Alguns diriam isso. Mas eu acho que essa visão que você traz, ou seja, nós precisamos tomar cuidado porque você está protegendo a sua vida e protegendo a dos que estão em sua volta, ela é a mais interessante e nos faz esquecer essa. Se o camarada ele quer usar o seu veículo para se matar, que ele não mate os outros aí também, ou que não cause nenhum tipo de dano, porque às vezes morre ou deixa famílias completamente dilaceradas e acabadas nesse sentido. Eu quero voltar só um pouquinho, antes de perguntar aonde nós estamos errando mais, se nós negligenciamos, somos imperitos ou imprudentes, mas eu quero voltar lá naquela melhoria de 20% nesse último período. Quais fatores você diria que ajudaram a nossa conscientização, esse trabalho efetivo, seja do Conselho de Trânsito, de melhorar as vias, sinalizando melhor, o trabalho de fiscalização da Polícia Militar? Como é que você analisaria tudo isso? O que eu gostaria de falar é que esse trabalho de melhoria no trânsito, ele principalmente é pela união dos órgãos que trabalham diretamente voltados ao trânsito, ou seja, é o apoio da Ciretran, juntamente com a Prefeitura Municipal de Curitibanos, é o apoio da Polícia Militar, no caso, realizando a fiscalização. Então, todo esse conjunto leva a essa melhoria. E é lógico, a mudança da infraestrutura de nossas vias também ela vem a favorecer, né, a diminuição dos acidentes. Nós temos que dar o crédito também a essas mudanças. Por exemplo, as mudanças de sentidos das vias no centro da cidade de Curitibanos levaram a ter uma menor quantidade de locais com cruzamentos, ou seja, pois os veículos seguem somente em um sentido. E essa diminuição dos cruzamentos, leva a dificuldade, ou seja, se torna mais difícil de acontecer um acidente de trânsito. Mas com certeza, respondendo a sua pergunta, a união dos órgãos vem fazendo a diferença. Sem deixarmos de lado o motorista também, porque muitos motoristas estão se conscientizando acerca da utilização do trânsito. Aquele motorista que dirigia antes de 2011, que dirige agora, ele já notou as diferenças, ele já sabe que ele tem que diminuir a velocidade em determinado local, principalmente porque tem uma passagem de pedestre elevada, eu tenho que parar para o pedestre, porque ali já está até em destaque o pedestre naquele local. Se foi feita aquela obra para que ele pare ali, ele irá parar, e os motoristas estão respeitando. Muitas pessoas que vêm de fora da cidade, que conversam com nós policiais, eles mencionam que nós estamos de parabéns. É lógico, não é só a Polícia Militar que está de parabéns, é todos os órgãos que estão de parabéns. Porque eles falam para a gente, o motorista parou para mim na faixa, que legal, é só chegar na faixa que o motorista para. Esse é um trabalho em conjunto, é o trabalho da prefeitura que foi lá e colocou que fez o trabalho de infraestrutura de colocar a faixa pedestre elevada, fazer a sinalização. É o trabalho da Polícia Militar em fiscalizar que os condutores e pedestres muitas vezes respeitem, porque a Polícia Militar ela realiza também saída de colégios, que ela tem que trabalhar efetivamente com os pedestres, também pedindo que os alunos aguardem na calçada, até que o trânsito diminua, depois param os veículos para que atravessem as crianças. É lógico, nós temos muitos colégios no município, não conseguimos estar em todos, né? O ideal seria, né, a cada sede de colégio tivesse um policial lá, mas nós realizamos um trabalho em vários locais, ou seja, então tem todo um trabalho, ou seja, num determinado dia está em um colégio, determinado dia está em outro colégio, e os diretores também nos trazem, os professores, os alunos, os pais nos trazem o que está acontecendo também, voltado ao trânsito. Voltado ao trânsito, perfeito. Então, esses fatores trouxeram essa melhoria. Para encerrar essa primeira parte da nossa conversa, que nós vamos seguir em outro programa, soldado Busque, me diz uma coisa, aonde nós estamos ainda pecando e precisamos melhorar? Aí nesses pontos de negligência, imprudência, imperícia, onde nós estamos cometendo as falhas que têm ocasionado ainda alguns acidentes, mesmo que já tenham sido reduzidos. Pois bem, são os velhos, já velhos, né, problemas. Uso de celular enquanto dirige. Além de ser uma infração de trânsito, é uma das coisas que deve ser o quê?
que deve ser evitado. Esse é um dos o erros. celular, assim, esse tipo de infração, o monitoramento tem ajudado a punir esses motoristas? Esse trabalho tem sido feito? Como é que tem sido feito? Especificamente nesse outro e outras infrações que possam estar acontecendo? A nossa central, que trabalha com o vídeo monitoramento, a prioridade dela é trabalho com os crimes, certo? Certo. Com os crimes. E nesse trabalho que você verifica se há a possibilidade de algum crime estar acontecendo ou terá início, para que você venha impedir que ele aconteça, porque inúmeros crimes deixaram de acontecer graças ao vídeo monitoramento. É uma coisa que tem que ser levada em conta, que nós não podemos nos esquecer. Não somente aquele crime que aconteceu, que a polícia logrou êxito em recuperar o produto do furto, que seja, o produto do roubo, que ela conseguiu através do vídeo monitoramento, mas também inúmeros crimes foram impedidos, porque quando verifica que há algo suspeito através do vídeo monitoramento que leva a indício do cometimento de um crime, já é deslocado uma viatura até o local para que impeça que aconteça. Certo. E isso também funciona. Já voltado à fiscalização de trânsito, nesse contexto de fiscalização e com o intuito de proteger a comunidade, você acaba se deparando com as infrações de trânsito. E o celular tem sido um desses grandes. Exato. Não é o objetivo. Ou não é o objetivo você do monitoramento. Exato, de você buscar a infração de trânsito. Mas você, quando vai verificar a segurança das pessoas, você acaba se deparando com infrações de trânsito. E nós, como policiais, agentes de trânsito que somos, nós não devemos fechar os olhos. Certo. Nós devemos fazer o que a lei prevê. A resolução que prevê, para muitos que têm dúvidas e talvez queiram verificar como que funciona hoje, é através da resolução 471 e a resolução 532 do CONTRAN. São elas que norteiam o trabalho da fiscalização de trânsito através do vídeo monitoramento. Aqui na cidade, são inúmeras infrações que são constatadas através do vídeo monitoramento, que são manobras perigosas, o famoso cavalo de pau com veículo, derrapagem de pneus. Por aquela questão da negligência, né, na questão do essa é a imprudência mesmo. Eu diria imprudência. Imprudência com negligência, primeiro de não ter cuidado também dos pneus e de querer fazer essas derrapagens aí também. A negligência ali daí nessa parte seria você, por exemplo, eu sei que ali tem uma faixa de pedestre e ela ficaria daí no caso bem próximo à imprudência, mas assim eu passo correndo. Estaria nos dois, negligência e imprudência. Certo. Então assim, seguindo com aquela enumeração de pecados e erros que o motorista tem cometido, uso do celular, o que mais que tem aí que você poderia enumerar, que você poderia até pontuar nesse sentido? Por Tem um ponto que é muito mencionado, é as pessoas deixarem de utilizar a seta indicadora de direção. Ou seja, você pretende entrar à esquerda, mas mesmo assim você não usa a seta. Muitas vezes o pedestre que está aguardando na faixa, ele acredita que você vai seguir em frente, daí no nada você entra na rua que ele está passando sobre a faixa porque você não ligou a seta. O veículo que está atrás o motorista não tem a consciência da qual manobra que o veículo vai fazer que não utilizou a seta indicadora. Então esse é um dos erros cometidos pelos motoristas, que também é infração de trânsito, que também facilita ao acontecimento de acidentes de trânsito. Perfeito. Eu diria então para os motoristas que dirija com cautela, utilize a seta indicadora. Para a esquerda, para a direita. Foi colocada para isso lá no veículo também. Muito bem. Nós vamos encerrando essa primeira parte da nossa conversa aqui com o soldado Busque, tá? Agradecendo aí a sua audiência no portal Via Pública. Fique ligado que na próxima semana nós seguimos com esta conversa. Temos mais assuntos importantes sobre ações da Polícia Militar para preparar. Tem um projeto muito interessante de preparar os novos motoristas, as nossas crianças que serão os nossos próximos motoristas. Muito obrigado pela audiência até aqui, nós voltamos.